Vamos mais um ponto de atenção, no versículo 22, que eu vou usar a palavra muito conhecida, que é a palavra serviço, ou a palavra ser usado. Tem música, usa-me, Senhor, a gente fala muito disso, e eu sei que está na Bíblia, a gente precisa, a gente quer ser usado por Deus, mas alguns pontos de atenção olhando para esse texto. Quando nós usamos a expressão ser usado, a gente tem que se lembrar de alguns detalhes. A gente vê, na verdade, na palavra de Deus, por exemplo, o caso de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão. Eu te abençoarei, acho que alguém, foi o Jonas, citou no início, né? E ser uma bênção. Sendo uma bênção, andando com Deus, você vai ser esse instrumento na mão de Deus. Quando você usa o termo muito ser usado, parece, que eu vou dar uns exemplos aqui, só para a gente entender, que a gente tem que tomar o cuidado, e a gente vai ver os textos aqui seguintes. Outra coisa, Isaías no capítulo 6, quando Deus vai lá, aparece para ele e vai falando da missão, Isaías diz, eis-me aqui, envia-me. Mas tem que ter esse eis-me aqui. Não é que assim, eu não importo como vai a minha vida, e a gente parece que vive um sonho, sei lá, uma expectativa dessa coisa de ser usado, eu quero ser usado. Querido, se você está com Deus, Deus vai te trazer, vai te usar como instrumento na mão dele o tempo inteiro. Isso vai ser o normal. Se eu sou de Deus, eu costumo usar a expressão da luz. Se eu sou luz, onde a luz chega, ela ilumina sem querer, não tem nem como tentar impedir isso. Então, às vezes eu me preocupo, e esse texto é um texto que nos alerta sobre isso, é um ponto de atenção, com essa nossa preocupação em ser usado, né? Por exemplo, em certas religiões, a pessoa que é usada pela entidade, pela divindade naquele lugar, é chamada de cavalo. Ela recebe o Espírito, né, para se manifestar. Então, tem hora que eu não sei bem o que a gente está pensando com essas coisas. Ou ainda, a Bíblia diz que Deus usou uma mula. Foi ou não foi? Então, ser usado não é grande coisa. Deus usa até a mula. Faraó, que não andava com Deus, Deus na sua soberania, agiu através de Faraó. O que eu quero alertar? Eu não, o texto, né? Que o texto está nos dizendo aqui, ó, versículo 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não, e olha as coisas que estão falando aqui, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. O que tem de gente correndo atrás de milagre e não do Senhor? Percebe aqui? É um ponto de atenção o nosso serviço, essa coisa de servir a Deus ou de ser usado, como a gente usa essa expressão. A gente tem que tomar cuidado com isso. E esse texto, eu faço algumas perguntas para eles, nem os comentaristas bíblicos explicam muito esse texto, todo esse texto que a gente está lendo, porque ele é um texto mais difícil. Mas a pergunta que eu faço, como que essas pessoas aqui estão fazendo coisas em nome de Cristo sem ser de Cristo? Fizemos, expulsamos demônio em teu nome, curamos em teu nome. E eu pergunto por o texto, como que eles fazem essas coisas em nome de Deus? Em nome de Cristo. Algumas possibilidades para nós, eles usam o nome de Cristo, não exatamente o que ele está fazendo na autoridade de Cristo. Por exemplo, você tem religiões e mais religiões que usam de várias coisas. Tem igrejas, né, religiões, que ela usa de tudo, ela usa de vários tipos de religiões no Brasil. Num dia, se você for no culto dela, vai parecer um protestantismo, no outro dia vai parecer um espiritismo, no outro dia vai parecer, entende? Ela usa a religião do povo para atingir os seus objetivos. Então, quando ele diz aqui que fiz no teu nome, não significa que ele de fato fez no nome de Cristo, mas que ele usa Deus, usa o nome de Deus para atingir as pessoas. A religião, a fé das pessoas. Porque a pessoa tem fé, ela está buscando, mas muitas vezes ela está colocando a fé num ensino falso. Essa é a grande problemática. Outra coisa que é um ponto de alerta para nós aqui, como que eles fazem essas coisas no nome de Cristo? A gente tem que se lembrar que o anticristo fará milagres, ou já faz milagres, né? Porque o espírito do anticristo já está no nosso meio.
Se a questão é, nossa, mas fizeram milagres em nome de Deus, o anticristo faz milagres. E aí? Qual que é a base da sua fé? É o milagre? Então você pode seguir o anticristo facilmente. Outro ponto que eu acho de alerta para a gente meditar nessa parte, é que existe também um joio no meio do trigo, não é verdade? O joio não é atirado, ele está no meio do trigo, se referindo aqui aos cristãos. Então, no meio do povo de Deus, no meio do reino de Deus, tem o joio também, que na hora certa é o Senhor quem vai tirar. Então, como é o que eu vou saber, como me comportar? Os versículos anteriores, os pontos de atenção anteriores que nós lemos, nos alerta sobre isso. O cuidado, por exemplo, com os falsos profetas. E a outra coisa que a gente pode notar aqui, é a questão do ensino. O ensino pode até estar mostrando certinho dentro da palavra, mas essas pessoas pode ser que elas não vivam aquilo. Então, alguns pontos de atenção para nós aqui, no serviço. Tá, deixa eu te perguntar, o que você faz? Qual é a sua missão, o seu ministério no corpo de Cristo? Já identificou isso? Quem é você no corpo de Cristo? E a outra questão é como que nós estamos exercendo essa nossa função no corpo de Cristo. Temos que servir, mas precisamos tomar cuidado com isso. Amém, gente? Mais um ponto de atenção, e esse é o último de verdade. Tem alguém dormindo do seu lado? Fala com ele que Jesus está voltando. Aí ele acorda na hora. O último ponto de atenção para nós, versículo 23, um versículo também forte. Eu vou usar a palavra aqui, relacionamento. O texto diz, então eu lhes direi, olha comigo, gente, nunca os conheci. Está notando isso? Nunca os conheci. Eu parei assim, mas como pode? Espera aí. A pessoa que está andando com Deus, dizendo que está fazendo coisas para Deus, e diz o texto que Jesus nunca o conheceu. Não está falando que converteu e afastou. Entendeu? Converteu e desviou. Não, está dizendo que nunca foi conhecido. Jesus nunca o conheceu. E aí? Nunca os conheci. E ele diz que dá uma luz para nós. Você imagina você ir na sua casa, aí o Anderson lá na sua casa com a esposa, e aí chega alguém lá totalmente desconhecido, dizendo, não, eu vim almoçar aqui. Mas peraí, quem é você? Uma que você não atende nem na portaria, né? Agora a gente quer chegar diante de Deus dizendo, eu sou... Quem é você? Isso é relação com Deus. Relacionamento de fato com Deus. E aí o texto nos dá uma dica, nesse versículo, que ele diz, afastem de mim vocês que praticam o mal. A maldade aqui é um sinal dessa identificação desse falso cristão. Que fruto, lembra do fruto? Como é que a pessoa, ela está com Deus, ela é de Deus, mas ela é má. Não é não errar. Tome cuidado. Ela é má. É maligna. Entende? O texto diz, por exemplo, de Judas. Judas sempre foi mau. É isso. E o texto diz, nunca os conheci. Então nós temos que ter a coragem, a ousadia de nos colocar diante de Deus. Sem acusações, sem culpas, mas ter a coragem de nos colocar diante do Senhor, de nos expor diante do Senhor. E dizer, Senhor, som da minha vida, como há um salmo, inclusive, som da minha vida. Você realmente, você aqui, lá, eu, realmente já me entreguei a Cristo Jesus. A gente tem que pensar isso. Eu me entreguei a Cristo Jesus, ok. Alguns se entregam a Jesus, mas fogem do batismo, né? Se Deus falou ao seu coração, domingo que vem tem batismo.
Vamos em frente, rapaz, né? Olha o relacionamento, coloca a aliança com Deus. Tá, mas se eu realmente me entreguei a Cristo, como anda o meu relacionamento com Deus? Nessa batalha que nós temos conosco, com o mal, e o mal está em nós, a natureza humana é má. Eu quero não somente dizer que eu conheço a Deus, eu quero que Jesus me conheça. Eu quero que Ele olhe para mim e diz, eu sei quem é você. Entende? Eu sei quem é você. Amém, gente? São pontos de atenção para nós começarmos o mês de outubro, olhando para a palavra de Deus e buscar ter uma autenticidade na nossa vida cristã e mais crescimento na nossa vida cristã. Amém?